Fala galera, bem-vindos de volta ao programa Trilha e hoje não estamos de volta no Estúdio Noise. Hoje estamos tendo a honra e o privilégio de ser recebidos aqui na casa do maestro Nelson Aires. Eu duvido que eu precise apresentar quem seja o maestro Nelson Aires para vocês, mas ele é o recorde de pauta do nosso programa aqui, né? Quase acabou com a tinta lá dos nossas equipes de produções para poder colocar tudo que essa pessoa já realizou e já fez no mundo da música até hoje na sua carreira. Então, ele está até rindo ali do lado, né? Mas é tudo verdade, hein? Então, com vocês, Nelson Aires. Maestro, bom dia. Bom dia. Primeira coisa, muito obrigado por nos receber aqui. Nós ficamos honradíssimos, de verdade. É toda minha, é sempre um prazer, você sabe disso. Que eu era um daqueles menininhos que vai pedindo para assistir ensaio da Jazz lá, né? Enchendo a paciência. Década de 90. Década de 90, exatamente. Então, tá aí toda a nossa carga emocional com esse programa, tá explicado, né? Fica explicado aí para você, querido web espectador. Tá, né? Como começou o teu gosto pela música, maestro? Bom, minha mãe tocava piano, amador, assim, valsas de Chopin, esse tipo de coisa. Mas quem me enfiou direto na música foi o Luiz Gonzaga. Eu acho que eu tinha uns 7 anos, minha avó quase que obrigou meu pai a comprar uma sanfona para mim. Era a década de 50, quando a sanfona era uma praga nacional, né? E eu fui mais um dos infelizes que foi parar numa escola de acordeon, nos conservatórios, onde era proibido tocar música popular, porque música popular é feio. Mas, por sorte, mais tarde um pouquinho, eu tinha já uns 11, 12 anos, apareceu em São Paulo o primeiro professor de música popular, mas já ensinando piano. E como já tinha o piano em casa, eu acabei fazendo essa migração e fui parar nas mãos de um cara chamado Paulo Urbach. E logo, uns 3, 4, 5 anos depois, eu tinha uns 15, 16, por acaso eu fui parar no meu primeiro conjunto, que era um conjunto de jazz tradicional. E daí o gosto pegou e foi embora, né? E como você foi parar na Berklee? Na época nem se pensava em ser músico, né? Porque música era um negócio... Tá louco. Daí eu estudava na GV, na Fundação Getúlio Vargas, administração de empresas, tudo. E aconteceu aquela greve de 68, perdão. E nós todos perdemos o semestre e durante esse tempo todo não tinha o que fazer, daí caí de cabeça mesmo, daí comecei a fazer jingle, tocar, acompanhar cantor, vida de músico, e não consegui voltar para a GV. E entrei num concurso que dava uma bolsa de estudos para Berklee. E acabei ganhando. Que nos consta um dos primeiros bolsistas brasileiros na Berklee, né? Na verdade, quando eu cheguei, já estava lá há 2 dias o Vitor Assis Brasil. Mas o Vitor era aquele boêmio que não conseguia acordar de manhã para ir na escola, nunca fez uma prova. Então, como eu era mais Caxias, eu me considero o primeiro aluno brasileiro da Berklee. E também um dia, 2, né? 2 dias de diferença. Quem está contando? E durante o seu tempo lá nos Estados Unidos, você tocou, acompanhou músicos, cantores? Como que era essa relação com os músicos e com o público, sendo brasileiro? Era muito interessante, porque a música brasileira tinha acabado de aparecer através da Bossa Nova, mas ainda ninguém conhecia as outras coisas. E a gente tinha um grupo com o Vitor que tocava música brasileira, mas não a Bossa Nova. Tinha solo de berimbau no meio do show. Então foi da ponto de vista do público, era uma coisa meio exótica, meio estranha, assim. Então era muito impressionante, o pessoal tinha uma receptividade muito grande. E através desse trabalho a gente foi parar no grupo do Ayrton Moreira. O Hermeto tinha acabado de voltar para o Brasil, então eu entrei no lugar do Hermeto. Imagina se é possível um negócio desse. Você estava falando da dificuldade de iniciar uma carreira musical, né, o preconceito todo que havia nesse tempo. Como que foi visto assim pela família, essa coisa de... Então, já que parou esses 6 meses, eu vou de cabeça. Como foi a aceitação disso? A família até que foi legal, assim, tentaram me dar uns conselhos, mas com uma certa delicadeza. Mas esse era um problema sério. Então, você imagina o preconceito que tinha contra não só a carreira de música, mas contra a música brasileira, né? Contra a música popular. É feio tocar música popular, imagina. De mau tom. Imagina, até 72. Né? E nesse aspecto, eu acho que a sua Big Band, né, Nelson Aires Big Band, ela tem um papel importante também com essa coisa da música popular brasileira, essa bandeira. Isso faz parte do legado da Big Band também? Então, essa Big Band apareceu em 73, 74, por aí, né? Eu acredito que teve um papel, talvez não nesse aspecto, mas atraiu muitos jovens músicos. Eu diria o que realmente virou
a cabeça foi a bossa nova, né? Porque foi um movimento musical que atraiu a classe média para a possibilidade de viver como músico. E já não era tão fácil você ter a certeza que você se formando em Direito, Engenharia ou Arquitetura, sei lá, você saía com o emprego pronto. É a leitura que eu faço. Além dessa Big Band, você atuou com outros grupos instrumentais no Brasil, e um deles, a Jazz Sinfônica. E como que você vê esse tempo, a jazz hoje também? Como que você olha para isso tudo? Então, quer dizer, eu acho que a minha atividade na jazz foi decorrente da Big Band. Quer dizer, como eu tinha formado, escrevendo arranjos e dirigindo a Big Band, quando apareceu essa orquestra, que é uma orquestra sinfônica, porém que tocava só música popular, eu fui uma das pessoas escolhidas por ser um dos poucos que fazia esse tipo de trabalho, né? de arranjo e de dirigir orquestras de música popular. Então, a jazz sinfônica, eu tenho a impressão que foi uma grande ideia, porque é a forma de realmente trazer a música brasileira na sua essência, mas para uma roupagem grandiosa, de casaca, aquela coisa toda, né? Que eu acho que estava na hora. Deu certo, está aí até hoje. Eu tenho a impressão que, infelizmente, desde aquela época até hoje, a administração cultural do país, do Estado, não vejo a sinfônica com a importância que ela tem. Quer dizer, é uma orquestra que está... se ela acabar hoje, ela deixa um legado de milhares de arranjos e composições, etc., feitas para esse tipo de música. É muito diferente de uma orquestra tradicional que vai lá na prateleira e tira Brahms, Beethoven, não sei o quê, e que é o mesmo repertório que é tocado no mundo inteiro. A gente tem um repertório que é brasileiro e é único. É a diferença da jazz sinfônica. E agora eu estou tendo a felicidade de dirigir a Orquestra Jovem Tom Jobim, que tem essa mesma função. Mas com a vantagem de ter os músicos jovens com uma garra, uma vontade de fazer e com uma disposição assim fenomenal. Eu fico muito feliz de estar fazendo isso. Fantástico. Essa Big Band hoje, como é que ela é em relação à Big Band lá de trás, quando você montou ela primeiro, lá 70 e tantos? Quando eu voltei dos Estados Unidos, em 72, alguns músicos profissionais, como eu te falei, não tinha nenhuma possibilidade de formação no Brasil. Então eles me pedindo para fazer umas aulas, para passar o que eu estava trazendo da Berklee. E daí apareceu a necessidade de pôr em prática isso. E era para ser um laboratório. Então foi uma experiência muito legal. Daí acabou, como tudo, né? Tem o seu ciclo. E um ano atrás, alguma coisa assim, alguns jovens músicos daqueles que iam assistir a Big Band chegaram para mim e falaram: pô, Nelson, vamos remontar aquela Big Band? Era tão legal. Falei, ó, gente, não faz isso, não dá muito trabalho, não dá nenhum dinheiro, é muita gente para dividir e dá um trabalho infernal e as agendas são incompatíveis. Falou, não, faz o seguinte, você entra com os arranjos e a gente cuida de toda a parte organizacional e tudo. Big Band tem uma energia, né, que poucos tipos de música, de grupo instrumental tem. É muito legal. Maravilha. A sua participação é muito grande na história da música brasileira, como a gente já veio falando aqui, né? Agora, quais são os grandes desafios dessa vida de show, festival, dirigir orquestra, fazer arranjo? Quais são os grandes desafios dessa vida de arranjador aí que muita gente desconhece que existe, né? O que o arranjador faz? Não sei, né? Eu acho que não só o arranjador, o músico em geral, as pessoas têm uma imagem um pouco romântica, porque você vê o músico no palco se divertindo. E você imagina que a vida é essa. Duas coisas. Primeiro, isso é o nosso papel. Você pode não estar se divertindo, mas você tem que pelo menos fingir que você está. Eu, graças a Deus, ultimamente eu só me divirto, é muito bom. Mas, fora do palco, o músico é que nem um atleta. Você precisa, alguma coisa de música você precisa fazer todo dia e está muito focado, porque então você fica para trás. Então, eu acho que a grande dificuldade é isso, as pessoas não entendem o trabalho que você faz. E com relação ao arranjador, é mais difícil ainda, porque as pessoas imaginam que a orquestra está lá, o maestro faz assim e todo mundo sai tocando a música. Ninguém imagina que cada nota, que cada instrumento tocou, cada bolinha que está escrito lá, foi escrita por alguém. E é isso que o arranjador faz. E é um trabalho que as pessoas não conseguem imaginar o que é do arranjo. É horas e horas, eu chamo de horas bunda, né? Que você fica horas sentado e escrevendo coisas no computador ou à mão, alguma coisa assim. É um trabalho bem sério e bem desgastante.
Você tem o arranjador, horas e horas sentado lá escrevendo, e você tem o improvisador, que aí é o quase que o oposto da moeda, né? Que é o sentar e uau, né? E você é um dos grandes improvisadores do piano que a gente tem no país, né? Como que é manter, né, com a tua agenda, com os teus compromissos, manter a cabeça do improvisador, manter o estudo, ouvir coisas novas e tal, né? É o dobro do trabalho. Mas é gostoso porque o que eu gosto mesmo é de tocar com bons músicos. Eu acho que deve ser que nem um jogador de futebol que de repente vai parar na primeira divisão, um time espetacular. Então, por exemplo, tocar no Pau Brasil, por exemplo, para mim é isso. Você está tocando com músicos que você admira, que são teus amigos e que vão só te levar para cima, né? Isso é muito legal. Não tem preço. Imagino. Quer dizer, imagino não. Na verdade, assim, chegando aqui a gente propôs de fazer meia-noite contigo, né? E sim, foi uma experiência para mim, né? Tocar com um grande arranjador, um grande pianista aí. Uma linda música. Uma bela canção, exatamente. Né? Ela foi uma sugestão minha quando você entrou na pauta, topou fazer o programa com a gente. Eu de cara já propus essa canção pro diretor, que eu imaginava que ia dar um resultado muito legal, né? Você já falou um pouquinho sobre essa coisa do impacto junto com os jovens, né? Isso é uma coisa que a gente tem uma percepção bastante atenta a isso, né? A necessidade de formação de público, formação de músicos, formação do ouvido musical da turma, né? Para isso a gente faz esse programa, na verdade, né? Também, né? Você vê alguma diferença entre o jovem lá da década de 90 pro jovem de agora, o jovem da era da informação aí, assim, na sua máxima expressão, aí, o jovem do iPhone, né? Uhum. Como são os ensaios com os jovens do iPhone? Eles largam o iPhone um pouco? Não, a primeira coisa é desligar o iPhone. Imagina uma sinfônica com um monte de gente. Caçando Pokémon, né? E mesmo no Pau Brasil, a pior coisa chegar lá, todo mundo de telefone. Telefone e música não são compatíveis. E música, e ensaio não é. Complicado. Mas a grande diferença que eu vejo, digamos, entre a minha geração, quando a gente começou, e os jovens de hoje, é que havia muito mais espaço quando eu comecei. O que eu vejo hoje com muita preocupação é que estão se formando jovens numa quantidade incrível, mas incrível. O que tem de bons músicos, muito jovens no Brasil, é apavorante. Todo dia eu cruzo com alguém que eu não conhecia e falo, meu Deus, onde é que apareceu esse cara? Ele veio de Saturno. na Big Band que a gente tem agora, acontece isso. Às vezes vai um cara lá para fazer uma substituição, chega lá, boa noite, abre aquela pasta cheia de nota, difícil. O cara sai lendo aquele negócio como se fosse uma revista em quadrinho, levanta, faz improviso, e fala, meu Deus, o que é isso? De onde é que vem esse cara? Nunca ouvi falar, né? Então, você tem hoje, o Brasil é possuidor dessa riqueza incomensurável, que são jovens maravilhosos na música erudita, na música popular, como compositores, como produtores. Só que essa turma toda bate com a cabeça no teto muito rápido, porque não tem mercado para produção. Isso. O país não está criando um mercado para desenvolver essa riqueza. Então, a cultura brasileira está sendo realmente impactada para baixo, assim. E dá pena, porque muitos desses grandes talentos que estão aparecendo aí não vão conseguir sobreviver fazendo o que eles sabem fazer melhor. Vão acabar indo para outra área que eles vão ser o caixa de banco. Ou para outro país, né? Ou para outro lugar, né? E a gente perde a riqueza. Né? Então, nós somos exportadores de talento. Desde quando, né? Desde sempre. Sempre. Programa Trilha! O que não pode faltar num dia perfeito para você? Seria natureza. Eu sou fissurado em natureza. Gravei um CD chamado Mantiqueira. Então, apesar de não ter isso aqui na cidade, um dia perfeito para mim teria que ter natureza. Qual é o seu som ou ruído favorito? Uau! Eu acho que para ser compatível com o que eu falei antes, seria um som de um regato caindo assim, entre as pedras. Perfeito. Qual é o som ou ruído que você mais detesta? A multidão. O que desperta a sua criatividade, a sua emoção mais, assim, de tudo? Como eu te disse antes, a grande inspiração do músico, do compositor, do arranjador é o prazo. Excelente.
Se Deus existir de fato, o que você gostaria de ouvir dele ao chegar nas portas do paraíso? Seja bem-vindo, eu vou te apresentar para o Bill Evans. Ótimo! Nelson, muito obrigado. Grande. Muito obrigado. Fico honradíssimo de ser recebidos aqui por você. Imagina. Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pela audiência dessa primeira temporada do programa Trilha. Aperta o teu joinha aqui embaixo, você tem milhares de motivos para curtir esse vídeo, pelo amor de Deus, né? Espero que a essa altura do campeonato você já esteja inscrito no canal. Se não está inscrito, inscreva-se e não perca as nossas próximas novidades. Essa foi a nossa primeira temporada. E agora com vocês, Nelson Aires, com Meia-Noite. Até mais. Se a noite não tem fundo, o mar perde o valor, opaco é o fim do mundo para qualquer navegador que perde o Oriente e entra em espirais e topa pela frente um contingente que ele já deixou para trás. Os soluços dobram tão iguais, seus rivais, seus irmãos, seu navio carregado de ideais que foram escorrendo feito grão. As estrelas que não voltam nunca mais e o oceano pra lavar as mãos. Os soluços dobram tão iguais, seus rivais, seus irmãos, seu navio carregado de ideais que foram escorrendo feito grãos. As estrelas que não voltam nunca mais e o oceano pra lavar